Bom dia, queridos amigos e amigas, participantes, frequentadores do Centro Espírita Paulo Estevão, a todos que nos acompanham nas nossas palestras, nas nossas reflexões. Sejam muito bem-vindos a essa manhã de reflexões onde nós trazemos um sábado por mês os temas do autoconhecimento ampliados à luz da doutrina espírita. Sejam muito bem-vindos hoje, um dia em que nós trazemos como reflexão o acolhimento das dores da alma. Acolhimento, vamos falar sobre esse tema hoje. Como que nós podemos, através da espiritualidade, acolher aquilo que nos dói, as partes da nossa alma que doem, os nossos momentos de sofrimento e de dor, como que a gente pode trazer esse acolhimento. Primeiramente, pensando nas nossas dores, pensando em nós mesmos. Então, hoje, esse é o nosso objetivo, é o nosso tema de reflexão, acolhimento das dores da alma. Sejam muito bem-vindos todos os que chegam para nos ouvir, para nos escutar, os amigos que nos prestigiam e também você que vem acompanhar depois as palestras gravadas no canal do CEP, no canal do YouTube, pelo Facebook. Então, que vocês possam aproveitar essa manhã de reflexão, de sintonia, de conexão, para a gente poder falar sobre o acolhimento das dores da alma. Essa é a nossa reflexão de hoje. Muito bem. Para a gente ir se aquecendo, enquanto os demais participantes, as pessoas que estão acostumadas a vir aqui nos acompanhar, vão chegando, vão se acomodando, a gente vai começar com a leitura que nos inspira nessa manhã, que é do livro Coragem, a psicografia do Chico, e é trazido por vários espíritos, e a mensagem de hoje que nós selecionamos é uma mensagem de Emmanuel, que é a mensagem 10 do livro Coragem, e ela se chama Nossa Casa. O título da mensagem é Nossa Casa. Muito interessante a reflexão que Emmanuel vai nos trazer sobre a nossa casa interna. Como a gente está falando hoje sobre acolhimento das dores da alma, muito oportuna essa mensagem que fala desse nosso ambiente interno, dessa nossa morada interior. Então vamos lá, começar com Emmanuel para a gente se inspirar para essa reflexão de hoje. Olha só, a frase que Emmanuel nos traz. O título é Nossa Casa. A mente é a casa viva onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto do nosso verdadeiro domicílio. Moramos em espírito onde projetamos o pensamento. Respiramos o bem ou o mal de acordo com as nossas preferências na vida. Na Terra, muitas vezes temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-nos intimamente em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Só o trabalho incessante no bem pode oferecer-nos a milagrosa química do amor para a sublimação do lar interno. Por isso mesmo disse Jesus: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Idealizemos mais luz para o caminho. Abracemos o serviço infatigável aos semelhantes e a nossa experiência de alicerces na terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. Emmanuel. Aqui nós selecionamos um trecho dessa mensagem da Nossa Casa e ela fala então desse ambiente interno, né? Desse lar interno onde nós moramos, que tem a ver com aquilo que nós imaginamos, com aquilo que nós criamos pelos nossos pensamentos, pois o pensamento é força criadora, por aquilo que tem a ver com as nossas preferências e escolhas. E olha que interessante o que ele diz, né? Nós moramos em espírito onde projetamos o pensamento. Então, onde será que eu estou morando hoje? Do jeito que eu estou pensando agora, com os meus pensamentos habituais,
onde eu habito, que lugares eu habito. Porque aqui ele está falando de uma moradia que não é a nossa casa externa, mas é onde eu habito, onde eu moro a partir dos meus pensamentos. Então, é uma reflexão muito interessante para a gente fazer quando a gente traz o autoconhecimento como foco do nosso estudo, pois o nosso pensamento determina os lugares onde a gente habita, mais até do que o lugar externo. E aí ele traz uma imagem interessante que nos faz pensar, né? Quantas pessoas às vezes têm ali a aparência externa, a máscara física, né? A face, aquilo que a gente estampa, aquilo que é a nossa aparência, a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, mas intimamente conservam-se em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Quantas pessoas às vezes estão com essa moldura, com essa aparência de algo esplendoroso, de algo maravilhoso, e por dentro está naquele cubículo apertado, está vivendo ali num lugar de muito sofrimento, de muita escuridão, de um processo muito difícil intimamente, emocionalmente, né? Em meio a muitas dores, em meio a muitas culpas, e há muitas questões da alma que levam para esse lugar, então, trevoso, esse lugar sombrio, esse lugar difícil de habitar. Então, eu achei muito oportuna essa mensagem do livro Coragem, onde ele fala da nossa casa interna, pois ela vai nos ajudar na reflexão do tema da manhã, que é acolher as nossas dores da alma, tá bom? Então, a gente começa assim, então, com essa mensagem nos inspirando, e vamos, então, fazer uma breve interiorização, uma breve conexão e uma prece para a gente começar nesse dia. Então, a gente começa respirando, sentindo o nosso corpo, nos acomodando onde nós estivermos, sentindo os nossos pés que tocam no chão. E com a sua respiração você vai auxiliando a si mesmo a se conectar com esse momento presente. E respirar é como arejar a nossa casa interna. É como abrir uma porta ou uma janela e deixar o ar entrar. Perceba o ar entrando e o ar saindo. E se coloca disponível para olhar para essa sua casa, para essa sua morada interior. Que Deus, que habita nas profundezas dessa nossa morada, possa irradiar a sua presença, envolvendo-nos em amor e em energia de acolhimento que tanta cura nos traz. Que a energia de acolhimento dos nossos protetores espirituais também esteja aqui. Esses que conhecem do nosso caminho, do nosso projeto evolutivo, dos nossos propósitos e do objetivo dessa encarnação para cada um de nós. Que a energia de proteção e acolhimento também dos nossos entes queridos, que já se encontram na pátria espiritual, também esteja conosco nessa manhã, nos assistindo, nos nutrindo de abraço, de afeto, de aconchego. E, sobretudo, nós lembramos da figura de Maria, nossa Mãe Santíssima, que tanto representa esse colo materno, essa misericórdia e compaixão que nós tanto necessitamos para nutrir esse ser, esse homem novo, essa mulher nova que nasce e que precisa ser colocado no mundo.
que a presença desses seres espirituais, sublimes, amorosos, compassivos, nos abençoe e nos ampare nessa manhã. Que assim seja. Respira mais uma vez. Perceba como você está chegando aqui, como você está nessa manhã. Sejam todos bem-vindos, então, os que nos assistem, os que nos acompanham. E é muito importante esses movimentos de prece. São movimentos muito benéficos para a nossa alma, no sentido de trazer uma calma e uma serenidade, que esse estado mais calmo, mais aquietado, mais asserenado, ele nos ajuda no que a gente vai falar hoje, que é o acolhimento. O acolhimento fica mais dificultado quando a gente está muito assoberbado, muito acelerado, muito agitado. É difícil da gente conseguir acolher. Então aí já está uma sugestão de caminho. Aí já está uma possibilidade para nós de acolhimento. É preciso acerenar, é preciso acalmar, é preciso aquietar a nossa mente, o nosso coração, para que a gente tenha mais condições de se acolher. Bom dia, Rosana. Rosana sempre presente aqui nas nossas palestras. Vamos com Deus, isso mesmo. Vamos. E acho que o movimento de ir, né, de ir para frente, de avançar, de caminhar com Deus, né, de caminhar sabendo que a gente pode ter essa presença divina amorosa conosco, nos ajuda a seguir em frente, né, Rosana? Todos que nos assistem aqui já sabem do nosso caminho aqui dentro do autoconhecimento, e é uma caminhada, uma jornada longa, né? Esses temas que a gente traz da nossa alma, do conhecer a si mesmo, do se descobrir, do se transformar, são temas vastos, são temas longos. Essa jornada, esse caminho é longo, então a gente precisa mesmo dessa sustentação em Deus, dessa sustentação da fé, da esperança, dessa confiança em algo maior, para que a gente possa, então, dar os nossos passos, né? Os nossos passos ainda pequenos, os nossos passos ainda discretos, os passos ínfimos, mas que quando a gente pode se nutrir dessa confiança no divino, nesse sagrado maior que nos guia, que nos envolve, a gente pode dar mais passos adiante. Bom dia, Sol. A Sol também chegando aqui para nos acompanhar. Seja muito bem-vinda. Muito bem. Então, eu quero retomar a mensagem que nós lemos inicialmente, que é essa mensagem sobre a nossa casa. E eu quero fazer comentários mais detalhados sobre ela para nos ajudar, então, a pensar no acolhimento. A gente já começou aqui com Emmanuel hoje, onde ele traz a nossa mente como residência. Então, ele está comparando a nossa mente como o lugar que a gente mora, né? Ele traz aqui a mente é a casa viva. É a casa viva. Então, nós temos a nossa casa material, a nossa residência, mas nós temos essa casa viva onde cada um de nós reside e que tem a ver com as nossas concepções. Então, a nossa concepção de vida, a nossa concepção de nós mesmos, a nossa concepção do outro. E quando ele está trazendo aqui as nossas próprias concepções, isso aqui já nos dá uma chave, porque ele está dizendo assim, olha, a nossa mente é o lugar onde a gente mora. E isso tem a ver com o nosso conceito. O conceito que a gente faz de nós, as nossas concepções dos outros. Quem sou eu? Quem são os outros? O que é viver? Essas concepções vão dar para a gente se a gente mora num lugar bom ou num lugar ruim. Então aí ele continua. A imaginação é o arquiteto do nosso verdadeiro domicílio. Olha só, nós arquitetamos através daquilo que a gente imagina, através daquilo que a gente pensa, onde a gente vai morar. Isso tem muito a ver com as nossas concepções. Porque o meu jeito de me enxergar, o meu jeito de me olhar, o meu jeito de olhar para a vida, ele vai impactar muito se a minha vida vai ser uma vida mais sofrida, se vai ser uma vida mais difícil, mais pesada, ou se vai ser uma vida mais fácil. O nosso jeito de lidar, o nosso jeito de levar,
vai também levar em consideração o nosso jeito de manejar as coisas, nosso jeito de lidar com os problemas. Tudo isso vai dizer a respeito de como que está a nossa vida. Então, eu quero trazer aqui como nosso tema da manhã são as dores da alma, uma pergunta para você. É assim, tá? Pensa num dia que você estava sofrendo, um dia que estava dolorido. Tá, quando eu estou sofrendo, onde será que eu estou habitando? Já que o Emmanuel está falando aqui que a nossa mente é a nossa casa viva, quando a gente está sofrendo, a gente sente e pensa diferente. O nosso pensamento e nosso sentimento fica mais ligado àquilo que nos aflige, àquilo que dói, àquilo que faz a gente sofrer. Então, que lugar é esse que a gente fica morando, que são áreas, às vezes, como o Emmanuel estava falando, áreas apertadas, né? Um cubículo restritivo, um lugar desconfortável, escuro. Porque o que ele tá nos contando aqui? Quando a gente sofre, por mais que o nosso rosto, a nossa face mostre outra coisa, quando a gente está sofrendo, muitas vezes, a gente fica fechado na nossa dor. É isso que ele está tentando lembrar. Por mais que a nossa face mostre ali uma alegria, mostre que está tudo bem, mostre uma força, no íntimo, muitas vezes, aquela pessoa que está sofrida, que está dolorida, está sentindo aquele lugar ali escuro, um lugar apertado, como se fosse um cubículo. Então, é isso que ele está nos contando. Que lugar é esse que eu moro quando eu estou no sofrimento? Esses lugares apertados, restritos. Por que ele está comparando com um cubículo, com um lugar apertado, com um lugar restrito? Porque quando dói, vocês podem pensar em qualquer dor, inclusive nas físicas, nós fazemos um movimento de retrair, de tensionar. A gente tem uma tendência a nos retrair da dor. Então, toda dor faz a gente criar um movimento de retração, um movimento de desconfiança, um movimento de tensionar, um movimento que tem a ver com a contração do corpo, mas também da alma. Então, quando a gente está sofrendo, quando a gente está vivendo uma dor de qualquer ordem, dores de qualquer ordem, eu vou falar aqui algumas. Dor de não se sentir amado, a dor de desamor é um tipo de dor, a dor de solidão, a dor do desamparo, do se sentir às vezes abandonado, rejeitado, excluído, a dor de se sentir sem valor, sem importância, a dor, né, que tem muito a ver essa com uma inferioridade, com uma baixa autoestima, ou mesmo a dor da insegurança. Eu quero fazer as coisas, eu tenho medo, eu não me sinto seguro, se eu dou conta de enfrentar e de resolver aquele problema. Todas essas são dores possíveis da nossa alma. A dor da culpa, de perceber que eu pisei na bola com alguém ou comigo mesmo, de que eu me desviei do caminho que eu achava correto e cometi um erro e falhei. Todas essas são possibilidades da nossa vida aqui humana de doer. São dores que a gente vai sentir no nosso caminho evolutivo e que vão fazer-nos sofrer. E são lugares da nossa alma, da nossa vida, que às vezes a gente ainda não tem condição de olhar e jogar luz, porque aquilo dói. E o que dói, nós fazemos um movimento de retrair, um movimento de evitar, um movimento de esconder. Então, o que isso tem a ver com o Emmanuel, com o que ele está nos dizendo da nossa casa mental, da nossa casa interna? Nós moramos em espírito, onde nós projetamos o pensamento. E aí, fazendo uma conexão, não é o que o Emmanuel fala, mas são outros links que eu vou fazendo com outras leituras, é assim, quando algo nos dói e a gente está sofrendo, e o nosso pensamento tenta fugir, tenta evitar, tenta distrair e não fazer contato com aquilo, a gente passa a viver na distração, na desconexão, no afastamento, porque tem algo que me dói e eu me defendo. E aí, o que Emmanuel está nos dizendo aqui? A nossa moradia tem a ver com a nossa frequência mental. Então, muitas vezes, pelas dores, pelas feridas que a gente tem na alma, a gente não habita a nossa casa inteira. Ele está nos dizendo aqui que a gente tem uma casa interna.
E aí ele está dizendo quantas pessoas às vezes estão ali ostentando um esplendor, uma coisa maravilhosa, e por dentro ela está morando num cubículo apertado e escuro. Isso que ele está nos dizendo, para mim, enquanto terapeuta, psicólogo, tem muito a ver com quando a gente está muito defendido. Quando a gente está, por causa da nossa dor, tão encolhido na vida, tão retraído, com tanta defesa, que a gente não sente nada, não sente a coisa ruim, não sente a coisa boa. Então, às vezes, por fora, está parecendo que está tudo bem. Por dentro, a gente está nos conservando nesse cubículo de padecimento e trevas. São lugares que a gente ainda não dá conta de ir e de jogar a luz lá, e de abrir uma janela, e de arejar aquele cômodo. E eu estou falando com essa metáfora dos cômodos, mas eu estou dizendo assim, são aqueles assuntos da vida, do sentimento ou da sua alma, que você tem dificuldade de abrir. É aquele quartinho que fica para lá, e aí você deixa aquilo quieto, fechado, e aí aquilo vai criando mofo, e aquilo vai ficando estagnado, e aquilo vai ficando com tanto de entulho, com coisa parada. São lugares que a gente não vai. Então, o que ele está comparando aqui com a nossa casa interna é o quanto a gente precisa fazer esses movimentos de cuidado, de zelo, de olhar para a nossa casa interior e cuidar dela, para que fique bonito por fora, mas que fica bonito por dentro também. E que aí a gente não precise, por dentro, ficar habitando em lugares tão apertados. E aí, aqui ele diz sobre a respiração, e a gente começou fazendo uma prática respiratória, né, de acalmar, de acolher, e ele fala assim, respiramos o bem ou o mal de acordo com as nossas preferências na vida. E aí eu fiquei pensando muito, quando ele traz aqui esse respirar o bem ou o mal, eu me lembro de André Luiz, quando nos domínios da mediunidade ele traz o conceito do hálito mental. A gente respira esse hálito. O hálito é o que a gente exala, não é? Quando a gente tem a nossa metáfora aqui, um hálito mental, a nossa mente, o que a gente pensa e o que a gente sente também exala. A gente pode ter um bom ou um mau hálito mental dependendo do que a gente pensa, dependendo da frequência de pensamentos que a gente está. Então, a gente respira esse hálito que tem a ver com o ambiente que a gente vive, com esse lugar que a gente mora. Então, olha o quanto o nosso pensamento pode nos ajudar, mas também pode nos prejudicar, pois ele tem a ver com o lugar que a gente mora, tem a ver com esse ar que a gente respira, com esse clima que a gente vive todos os dias. E aí, se a gente está vivendo uma situação de dor e de sofrimento, se isso está mais intenso, ou se nós temos as nossas questões aí de dores da alma, de sofrimentos que a gente vive numa existência e a gente precisa cuidar disso, é importante a gente voltar para a nossa casa e olhar para ela. E olhar para esse nosso ambiente, perceber como ele está. E melhorar esses ares da nossa casa, e melhorar o nosso ambiente, e melhorar o clima, mas é o clima de dentro. Então, às vezes, você está pensando muito em arrumar a casa, em limpar as coisas, em organizar, em deixar a casa bonita. Cuida também da sua casa interna. Às vezes você está cuidando de um clima para ficar um clima bom entre as pessoas, uma convivência legal. Cuida também da convivência entre os moradores daí da sua casa de dentro. Pois nós, como almas humanas, nós somos muitas partes, nós somos feitos de muitos personagens, de muitos pedacinhos dentro de nós. Tem o eu que está dolorido, tem o eu que está alegre, tem o eu que está triste, tem o eu que está preocupado, tem o eu medroso. Nós somos feitos de muitos personagens. Tem o meu eu criança que uma vez se sentiu abandonado ou rejeitado. Tem a pessoa dentro de mim que é empolgada e animada e que sonha e que acredita e que cria um tanto de coisas. Então, nós somos feitos de muitos eus, de muitos pedacinhos. E essas personagens, essas pessoas que vivem e que moram na nossa casa interna, também convivem e também vivem um clima. Então, às vezes, no nosso íntimo, pode ser que não esteja um clima legal. Uma boa convivência entre esses vários eus e personagens aí que habitam dentro de nós. Então, vamos cuidar disso. Vamos zelar por isso, pelo nosso ambiente íntimo, tá bom? Isso que eu estou dizendo tem a ver com o nosso tema da manhã.
trabalhar isso, zelar e cuidar dessa casa interna e desses moradores de dentro de nós, tem a ver com atenção e acolhimento. Isso vai demandar de nós atenção, prestar atenção em nós mesmos, acolher a nós mesmos, a cada um desses pedacinhos nossos que precisam de amor e que precisam de cuidado, tá? Para isso, a espiritualidade, a doutrina espírita, esse olhar mais amplo, esse horizonte maior que a doutrina espírita, o que a espiritualidade, que o olhar espiritual nos oferece, vai nos ajudar a olhar para as nossas aflições de um outro jeito. Um olhar mais amoroso, um olhar mais acolhedor. Geralmente, quando as coisas nos doem e a gente se retrai, a gente pode ter uma tendência, na dor, na retração, de ficar muito agressivo com a gente ou com o outro, de ter atitudes mais violentas, mais duras. A gente pode ficar mais rígido, a gente pode ficar mais julgador, mais acusador conosco ou com os outros. E isso não ajuda. E o que a espiritualidade, o que o ensinamento que vem a partir do Cristo nos diz e nos convida é para que a gente seja mais amoroso, para que a gente seja mais acolhedor. E o acolhimento tem a ver com amor. Ele tem a ver com eu não ficar contra mim mesmo quando as coisas acontecem. Eu não me julgar, mas eu escolher ficar do meu lado para zelar e cuidar da minha casinha interna. Então, a espiritualidade, quando a gente vai lendo o Evangelho, vai lendo os livros espíritas, sempre vai nos convidar para abrir o olhar, para abrir a nossa visão, para que a gente consiga nos amar e também entender que tem algo em mim que está ruim, tem algo em mim que está sofrendo, tem algo em mim que está doendo. Mas é uma parte de mim que dói, não sou eu inteiro. Eu inteiro, que sou um ser vasto e que estou vivendo e que estou crescendo e evoluindo em cada experiência, tem uma parte que dói. Eu vou cuidar dessa parte. Mas eu pensar que não sou eu inteiro, me ajuda a pensar assim, tá, eu estou sentindo, eu estou hoje sentindo uma dor, eu não estou muito legal, ok. Mas é sempre lembrar, não sou eu inteiro que está sentindo isso. Eu tenho outros recursos, eu tenho outras possibilidades internas. Tem essa parte minha aqui que está mais escurecida, que está mais ligada com a dor, mas eu tenho outros cômodos da casa, eu tenho outras partes do meu ser, outros aspectos do meu eu que podem me ajudar a lidar e a cuidar. E é isso que ajuda muitas pessoas que passam por um processo de luto, um processo de dor, um processo de separação, um processo de depressão, a superar e viver. É lembrar, tem algo em mim que dói, mas eu não sou inteiro essa dor. E aí, isso é processo que leva tempo, perceber dessa forma. Às vezes, quando a gente está vivendo ali, quando algo chegou na nossa vida e nos surpreendeu, e aí a gente está ali vivendo a dor, vivendo o trauma, vivendo aquela dificuldade, aquilo pode ficar tão grande de parecer que nos tomou por inteiro. E na verdade, quando o tempo vai passando e quando a gente vai cuidando da nossa espiritualidade, quando a gente vai cuidando de nós, a gente entende, não sou eu inteiro. É um pedacinho de mim que está doente. Mas tem alguma parte de mim que está luminosa e saudável. Tem uma parte de mim que tem recurso. Tem uma parte de mim que tem força. E que pode dar conta de olhar para isso e de cuidar disso, apesar do que me dói. Então fica essa mensagem para nós, porque essa é uma maneira de olhar para as nossas aflições, de olhar para aquilo que a gente passa na vida com um olhar mais amoroso e acolhedor. E a nossa sugestão de hoje é acolhimento. Vamos aprender a nos acolher. E aí eu quero trazer aqui algumas reflexões para nos ajudar nesse aprender a nos acolher. O acolhimento precisa ser a nossa primeira atitude quando a gente está num momento de dor e sofrimento. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, quando elas estão sofrendo, que elas estão numa dor, querem entender por que aconteceu. E às vezes não é a hora de você entender. Quem é muito mental, às vezes vai querer entender os porquês, vai querer pensar muito sobre, e às vezes não é a hora. Quando você está num momento de dor e de sofrimento, você precisa, primeiro, se acolher.
Depois você entende, ou tem algumas coisas que a gente não vai entender. Por que aconteceram, por que foram daquela forma, por que foi agora, por que foi comigo. A gente não vai entender esses porquês. Então o acolhimento precisa ser a nossa primeira atitude. Primeira coisa que a gente precisa, acolha-se. Se tem alguém ao seu redor que está sofrendo e que está com dor, acolha. Precisa ser a primeira atitude. E aí, como que é o acolhimento com a gente? Como que é o autoacolhimento? Tem a ver com o que a gente fez no início na prece. Eu preciso primeiro me recolher. Para me acolher, eu preciso voltar para mim. Recolhimento, uma palavra que está citada em vários momentos nas obras do Kardec, por exemplo, principalmente das reuniões mediúnicas, quando ele pede que uma reunião séria, as pessoas precisam estar numa atitude de recolhimento. Quer dizer, uma atitude de voltar para si. Uma atitude concentrada, uma atitude mais calma e quieta. Então, essa é a primeira coisa. Tenta se recolher. Tenta voltar para você mesmo. E aí, uma sugestão aqui importante que nos ajuda nesse recolhimento é trabalhe a sua respiração. Todas as práticas espirituais de meditação, as técnicas orientais, o caminho do yoga, as artes marciais, todas as práticas contemplativas de todas as religiões, elas falam sobre respirar. Então, esse é um caminho de você se recolher. Às vezes, se você estiver muito atribulado, procura respirar, voltar um pouco mais para você, respira mais calmo, às vezes se for possível, às vezes não é, mas fecha os olhos e busca esse voltar para sua casa interna. E respirar, que é o segundo passo, vai te ajudar a fazer mais contato com os seus sentimentos, a observar o que você está sentindo, a observar, eu fiquei triste com tal situação, nossa, eu fiquei com raiva disso que aconteceu, eu fiquei chateado, eu fiquei magoado, eu fiquei sentindo desamparado, abandonado, excluído. Não sei qual o sentimento que pode ter te ocorrido que te causou dor. Mas você precisa fazer esse movimento de volta para você mesmo, de recolher e de respirar, para você poder observar. Nossa, eu estou sentindo esse sentimento. Isso tem a ver com acolher. Acolhimento não é tanto um movimento de pensar, é mais um movimento de sentir e de ficar com o sentimento. Nossa, eu fiquei com raiva. Nossa, eu fiquei triste. Nossa, eu fiquei me sentindo com medo nessa situação. E isso vai, você identificando, você reconhecendo o que você está sentindo, vai te ajudar a se acolher e a se dar ou a buscar na vida o que você precisa. Então, eu falei aqui 4 passos e eu vou voltar neles para ficar bem claro para quem está ouvindo o que ajuda nesse processo de acolher-se. Primeiro, recolhimento, voltar para si. Passo 2, respiração. Passo 3, observar o sentimento. E aí, a partir da observação do sentimento, o 4, identificar, reconhecer o que eu estou sentindo. E aí, a partir desse passo 4, eu posso, então, fazer comigo, nossa, quando eu estou assim, eu estou precisando de quê? Eu estou triste. De que eu estou precisando agora? Eu estou com raiva. Eu estou precisando de quê nesse momento da raiva? Essa atitude, ela nos dá contorno, ela nos dá acolhimento, ela nos ajuda a voltar para esse eixo. E aí, nos aproximando desse nosso centro, a gente pode, então, ter mais condições de saber o que eu faço. Como que eu ajo? Que resposta que eu dou? Entendem? Para você saber como age, que resposta que dá e o que você faz, você precisa voltar para sua casa. Você precisa voltar para o seu eixo. E esse movimento de acolhimento vai te ajudar a, então, cuidar de si. Quando a gente tem uma reação muito exagerada, medo exagerado, raiva exagerada, tristeza exagerada, quando a gente fica muito reativo, quando a gente fica muito briguento, muito emburrado, muito chateado com uma coisa assim meio exagerado, aquilo indica, pegou numa ferida.
Reações exageradas indicam que alguma coisa pegou aí nas feridas e nas dores da sua alma. Então você precisa se voltar para si e perguntar: o que está doendo aqui em mim? O que está doendo aqui em mim que eu estou reagindo exagerado desse jeito? Então, eu me aproximar desses lugares que doem, fazer esse contato e poder me acolher com carinho, com amor, é caminho de cura. É diferente da gente andar por aí distraído e colocando a culpa no outro pelo nosso sofrimento, acusar os outros do nosso mal-estar. Mas diante disso que dói, eu voltar para mim: o que está doendo em mim? Tá, eu identifiquei aqui algo que tá ruim, que não tá legal, que tá doendo. E aí eu poder, como adulto que sou, dizer: tá bom, eu tô sentindo isso, tá doendo aqui. O que eu posso fazer por mim agora? O que eu posso fazer por mim que me melhora, que me acolhe? Entendem que o acolhimento é uma condição que te dá recurso para você perceber o que você faz por você. Então, começa se acolhendo. Dali um pouco, depois que você se acolheu, depois que você se aconchegou em você, voltou para esse eixo interno, sintonizou com o seu coração, aí você começa a entender: eu posso me cuidar assim. Eu posso organizar aqui algo da minha casa. Eu posso tomar uma água. Eu posso agora então cuidar do meu alimento. Eu posso fazer uma prece por mim. Eu posso deitar e me descansar e ficar aqui quietinho um pouco. Eu posso pegar uma leitura ou assistir algo que para mim é legal e vai me fazer sentir bem. Entendem que aí vão aparecendo coisas que você pode fazer por você. Mas antes de fazer, você precisa entender o que você está precisando. Porque para alguns de nós, a necessidade pode ser movimento e dar uma volta para espairecer. E para outra pessoa pode ser necessidade de ficar quieto. Para uma pode ser necessidade de ficar com alguém, conversar e desabafar. Para outra pode ser a necessidade de ficar em silêncio. E cada hora a gente precisa de uma coisa. Então acolher-se é um jeito de você entender: está doendo. E quando isso dói, o que eu preciso? Então, meus queridos, minhas queridas, que a gente possa se acolher mais. Que a gente possa usar esse passo a passo do voltar para si mesmo, para voltar para a nossa casa interna, como a gente começou com Emmanuel, e cuidar do nosso lar interior. Para que a gente possa habitar, não um lugar apertado e escuro, mas para que a gente possa habitar uma casa interna aconchegante, confortável, harmoniosa, arejada, luminosa, que é o que a gente merece enquanto a gente transita aqui pela Terra. Muitas dores e sofrimentos nos visitarão pela qualidade de espíritos que somos e pela categoria de mundo que a gente habita. Mas a gente pode atravessar essa existência também vivendo bem, crescendo com as experiências, sem ficar tão encolhido a partir daquilo que um dia nos feriu, um dia nos doeu. Tá bom? Essa é a mensagem dessa manhã. Eu espero que tenha contribuído com cada um no seu caminho de crescimento emocional. E a gente volta no próximo mês com outras reflexões, com outros passos para esse caminho nosso de nos amar mais profundamente, de nos acolher e de crescer enquanto a gente dá o nosso passo a passo na vida. Muito obrigado a cada um de vocês pela presença e pela escuta, que a gente possa ficar bem nos nossos processos, que Jesus nos abençoe sempre. E até a próxima. Um bom final de semana, um bom sábado aí para todos. Tchau, tchau.